O depoimento do coronel Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde, na época que Eduardo Pazuello era o ministro, mostrou que a CPI já não tem mais razão para existir, ela já pode ser encerrada, porque ficou mais do que provado que Bolsonaro ele é um criminoso. A senadora Simone Tebet disse que o crime de Bolsonaro não é um crime de responsabilidade, mas sim um crime penal. Esse crime penal, óbvio, é um crime contra a humanidade, porque Bolsonaro defendeu e ainda defende a imunização de rebanho. Tanto é que o presidente da República estimula que as pessoas se contaminem com a doença, promovendo aglomerações, desestimulando o uso de máscaras, retardando ao máximo a compra das vacinas e entregando para a população medicamentos sem qualquer tipo de eficácia. De fato, a CPI perdeu o foco, porque agora é sempre redundância, é chover no molhado, é sempre juntar cada vez mais provas para algo que nós já sabemos. Bolsonaro cometeu, sim, um crime contra a humanidade. E esse depoimento praticamente sacramenta tudo isso. E Simone Tebet, a senadora, teve uma participação hoje muito boa, praticamente, como eu posso dizer, antecipando o relatório que vai ser feito por Renan Calheiros. E é impossível fazer um relatório brando. E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Foi interessante o depoimento do Elcio Franco como ex-integrante do Ministério da Saúde, pelo seguinte: toda vez que alguém do Ministério da Saúde, Pazuello, o próprio Elcio Franco, compareceram na CPI, os senadores perguntavam: havia alguma sinalização, alguma discussão sobre a imunização de rebanho? E todos eles eram unânimes, eles sempre falavam: não havia qualquer tipo de discussão sobre a imunização de rebanho no Ministério da Saúde. Ora, se o Ministério da Saúde não levantava tal pauta, como que Bolsonaro teve conhecimento disso? Como que Bolsonaro defendia a imunização de rebanho? Inclusive, defendeu hoje. Como que Bolsonaro teve esse conhecimento, se não partiu do Ministério da Saúde? Portanto, todas as vezes que o Ministério da Saúde, ou com seus ex-integrantes, ou Queiroga, atual ministro, Pazuello, agora o Elcio Franco, toda vez que eles negam a tese da imunização de rebanho partindo de dentro do ministério, fica óbvio que havia sim um gabinete paralelo que orientava Bolsonaro. E era o seguinte o organograma: Bolsonaro no topo da hierarquia era abastecido com informações desse gabinete paralelo, e a partir dessas decisões, dessas informações vindas do gabinete paralelo, Bolsonaro ordenava o Ministério da Saúde. E o depoimento de Marcelo Queiroga ontem ficou muito óbvio que Queiroga tinha zero autonomia. Zero, ou no caso do tempo que ele ainda é o ministro, ele tem zero autonomia. Ele não é o ministro da Saúde, o ministro da Saúde é o próprio presidente Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. E ele era abastecido com o gabinete paralelo. Ele ainda tem essas informações. E está ficando tão claro, mas tão claro, que o gabinete paralelo está morrendo de medo. Está morrendo de medo. Paulo Zanotto está querendo ir pro Canadá, Arthur Weintraub já está nos Estados Unidos, como eu falei para vocês. E é muito possível que os outros integrantes, Nise Yamaguchi, Mayra Pinheiro, acabem também indo para o exterior. Porque eles sabem que a bomba vai explodir no colo deles, pessoal. Vai explodir. Porque a ordem para não ter a compra de vacinas ou para retardar ao máximo a compra de vacinas não veio do Ministério, porque o próprio Pazuello quis comprar as vacinas. A ordem para não comprar veio de Bolsonaro. Veio de Bolsonaro. Informado pelo Ministério, pelo gabinete paralelo, pelo Ministério da Saúde paralelo. E foi tão interessante, porque toda hora eles estão tentando tatear uma desculpa. Os governistas estão tentando tatear uma desculpa para a não compra das vacinas. Que isso está pegando? E tem, em particular, a questão da Pfizer, falando dos contratos. Os contratos eram leoninos, os contratos eram draconianos, sempre falando isso. E Elcio Franco falou algo interessante hoje. Ele falou o seguinte: na época que a Pfizer veio para nós e fez a proposta, a vacina estava na fase 3, praticamente a fase final. Só que a fase 3 é conhecida como o cemitério das vacinas, porque há muitas vacinas, muitos medicamentos, muitos remédios, enfim, na fase 3, eles acabam sendo descartados porque mostram que não há eficácia, então eles são descartados. E a vacina da Pfizer estava nessa fase 3. E agora eles estão usando como desculpa a fase 3 da vacina. Olha, nós não poderíamos fazer qualquer tipo de compra porque a vacina não estava ainda pronta para ser adquirida. E nós teríamos que fazer um pagamento antecipado para a Pfizer. Só que
o senador Alessandro Vieira, o sniper da CPI, porque ele é sempre muito preciso, desmentiu Elcio Franco. Ele falou o seguinte: não, vocês não tinham que ter feito um pagamento antecipado, porque no documento da Pfizer isso não consta. Vocês tinham que ter feito a intenção e nem isso foi feito. Não foi feito nenhuma intenção. E é interessante que esse argumento do Elcio Franco sobre a fase 3 ser muito arriscado comprar porque pode fracassar, pode dar errado, é o mesmo argumento utilizado pelo virologista Paulo Zanotto naquela reunião do gabinete paralelo que foi gravada e apresentada no final da semana passada. Ele coloca em dúvida a compra de vacinas e estimula Bolsonaro a não comprar as vacinas justamente por colocar em dúvida a fase 3, os testes da fase 3, podendo a vacina fracassar. Então perceba que se não havia qualquer tipo de fala de imunização de rebanho e o próprio Ministério da Saúde fala que não tinha contato com o pessoal do gabinete paralelo, a não ser contatos esporádicos, como que eles comungam da mesmíssima opinião? Como que eles têm essa mesma opinião? Se são pessoas que não conversam, são pessoas que não dialogam, são pessoas que não atuam juntas e são de áreas completamente diferentes. Essa é a grande dúvida. Eu até me reclino aqui na cadeira. Essa é a grande dúvida. Como que eles possuem o mesmo pensamento, sendo que eles não compartilham o mesmo espaço, sendo que eles não compartilham o mesmo cotidiano? Alguém compartilhou essa informação para os dois. Ou seja, o gabinete paralelo estimulava diretamente, influenciava diretamente dentro do Ministério da Saúde. E isso ficou muito comprovado hoje com o depoimento de Elcio Franco. Toda vez que eles falam que não havia interferência, eles comprovam, não havia imunidade de rebanho, eles comprovam a existência do gabinete paralelo. Porque se isso não era discutido dentro do Ministério da Saúde, era discutido de fora. Bolsonaro era alimentado e trazia isso para o Ministério. E as falas dos dois, para justificar, dos dois eu falo do Paulo Zanotto, naquela reunião que vazou em vídeo, e do Elcio Franco, para não comprar as vacinas da Pfizer, são as mesmas. Então havia sim uma interferência do gabinete paralelo no Ministério da Saúde. Ficou absurdamente claro. E outra, por conta disso, não havia qualquer tipo de política de enfrentamento da pandemia. A linha adotada pelo Brasil foi uma linha completamente diferente, justamente a linha da imunização de rebanho, que não era defendida pelo Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde não defendia, havia um gabinete paralelo fora do Ministério da Saúde. Então isso já está provado. Por isso que eu tenho falado para vocês, não há mais necessidade de ter sessões. Porque já está aprovada a existência do gabinete paralelo, que esse gabinete paralelo influenciava o presidente da República. E influenciado por esse gabinete paralelo e mostrado também hoje no depoimento de Elcio Franco, nas falas de Randolfo Rodrigues, não houve celeridade do Brasil para comprar vacinas. Nós nunca tivemos celeridade, nunca tivemos pressa, porque a Pfizer mandou mais de 80 e-mails e 90% desses e-mails não foram respondidos pelo Ministério da Saúde. Porque não havia qualquer tipo de urgência, qualquer tipo de pressa, as pessoas estavam morrendo e o Ministério da Saúde não estava nem aí. E por que o Ministério da Saúde não estava nem aí? Porque o Ministério da Saúde não tinha autonomia. Era Bolsonaro que comandava o Ministério da Saúde. Isso ficou também claro hoje com o depoimento de Elcio Franco. E foi muito, mas muito interessante esse depoimento. É um depoimento que parece que não é muito revelador, mas ao mesmo tempo ele sacramenta a CPI. O Renan Calheiros já pode apresentar o relatório hoje da CPI, que já é a condenação de Bolsonaro. Está claro, está nítido. Obviamente, governadores vão ter que prestar ali os seus esclarecimentos em virtude do requerimento feito pelo senador Eduardo Girão. Então isso vai alongar um pouco mais a CPI, eles vão ser chamados nas próximas semanas. Mas há alguns depoimentos que ainda são importantes e relevantes de serem prestados nessa CPI. O principal deles, de Osmar Terra. A depender do que Osmar Terra falar no seu depoimento, vai ficar ainda mais evidente o crime de Bolsonaro contra a humanidade com a imunização de rebanho. É isso. Então eu vejo, só para finalizar o vídeo, que a CPI ela já chegou num ponto, a própria Simone Tebet falou, que Bolsonaro ele é um criminoso. Isso é óbvio. Agora, resta saber e resta termos elementos ainda mais consistentes para comprovar e colocar no relatório que Bolsonaro cometeu um crime contra a humanidade. Isso é importante, porque se ficar provado, se o relatório for muito bem feito,
Bolsonaro poderá cair em um tribunal penal internacional. E quanto mais robustas forem as provas e quanto mais forte for o relatório, mais difícil fica para Augusto Aras matar no peito esse relatório e arquivá-lo. Mais difícil fica. Porque aí o que começa a acontecer? Você começa a ter uma reverberação na população com os resultados da CPI e a população começa a se dignar e esse relatório acaba tendo que ser desovado pela PGR. Isso vai ser uma etapa muito importante também da CPI. Deixa aqui as suas impressões, gostaria de ler aquilo que você acredita, aquilo que você acha, suas opiniões são sempre muito importantes. Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.